E já começou mais um Elga e Você e sempre estamos aqui muito felizes por compartilhar esse tempo juntinho de vocês. E como sempre, aqui em nosso programa buscamos trazer informação, conhecimento que acrescentam na sua vida, no seu dia a dia. Dê uma olhadinha. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada como uma doença, né? Sim. Então as pessoas hoje, infelizmente, levam a obesidade só por fatores estéticos, porque a maioria dessas patologias, elas são silenciosas. E a partir do momento que você já tem ali algum desconforto relacionado, é porque a gente já chama de síndrome, num estágio, né? ali, já está no estágio bem avançado. E temos um bate-papo sensacional com ele, que retorna ao nosso programa mais uma vez e nos faz muito felizes, Dr. Luciano Floresbello, lá da Oncolog, falando sobre Outubro Rosa e câncer de mama. E cada vez que a medicina vai evoluindo, o tratamento vai ficando mais efetivo. Então hoje a gente estava conversando aqui em relação a tumores muito pequenos. Às vezes eu posso ter um diagnóstico de um tumor aí de meio centímetro, 1 centímetro, que não precisa nem fazer quimioterapia. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e com relevância na sua vida. E para isso estamos recebendo aqui, olha, estamos tendo a honra de receber o Dr. Leandro Freire, nutricionista, que é assim, é algo tão importante na vida das pessoas. E agora, doutor, as pessoas tomaram essa consciência. Isso está sendo muito importante. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Elga, agradeço o convite de estar presente aqui, levando a informação que hoje é muito importante para todos, não tem escapatória, né? Doutor, como eu iniciei falando, as pessoas hoje assumiram essa responsabilidade. Antes era uma questão, falar, olha, eu vou me alimentar bem para ficar magra, ficar bonita, ou magro, ou bonito, ou ser atleta, em busca de um corpo perfeito. Mas as pessoas tomaram essa consciência que se alimentar bem, saber como se alimentar bem, ter esse conhecimento, é questão de saúde, bom desempenho, longevidade, não é, doutor? As coisas, elas se encaixam, né? Infelizmente, as pessoas tomaram essa proporção por um processo patológico, né? Por causa da pandemia, que infelizmente uma boa parte das pessoas que vieram a óbito estavam com sobrepeso e obesidade ou com alguma doença relacionada, né? A obesidade. Então, tomaram-se a consciência de que é necessário fazer essa mudança. Mas nós, profissionais, já sabíamos que é muito importante estar com peso adequado, estar com percentual de gordura baixo e com saúde, porque infelizmente mais das metades das doenças que levam as pessoas hoje a óbito são relacionadas à alimentação, que é as doenças relacionadas à obesidade, né? Hipertensão, diabetes, problemas renais. É uma consequência, né, doutor? Do sobrepeso, da obesidade, sim, que é uma doença também. Infelizmente, a obesidade é uma doença e tem que ser tratada como uma doença, né? Sim. Então as pessoas hoje, infelizmente, levam a obesidade só por fatores estéticos, porque a maioria dessas patologias, elas são silenciosas. E a partir do momento que você já tem ali algum desconforto relacionado, é porque a gente já chama de síndrome, num estágio, né? Ali, já está no estágio bem avançado. Entendi. E às vezes pode ser tarde. E a pandemia, infelizmente, mostrou isso. Que foi algo positivo, né, doutor? Porque foi um verdadeiro chamado, na verdade, de grandes proporções. Então, assim, não tem como ignorar isso. Sim, não tem. Infelizmente, vidas foram perdidas, sim, a gente tem que pesar isso. Mas as pessoas acordaram para essa necessidade de estar cuidando da saúde. E a parte estética, isso fica para cada um, buscar a estética que convém, porque a beleza ela está no olho de quem vê, esteticamente, mas a gente tem que estar bem de saúde. Com certeza. É que às vezes a pessoa fala, não, eu me sinto bem, eu me gosto assim, eu sou feliz assim e vou comer o que eu quiser. Não, não é assim. Você está atentando contra a sua saúde
Não é verdade? Sim. Tem que ter essa responsabilidade. Sim, o alimento, ele não vai te trazer mal a nível agudo, a não ser que você tenha ali uma intolerância ou uma alergia àquele alimento. Só que a má utilização do alimento a nível diário vai trazer esse problema a longo prazo. E as pessoas vêm fazendo isso. Infelizmente, nós não tivemos conhecimento ali desde a infância do que é uma alimentação saudável. E a gente vem trazendo uma má alimentação desde a infância. E hoje um problema cardíaco, por exemplo, já vem começando desde a infância, com entupimento de artérias e aí por diante. Então, quando você chega na sua adolescência e na sua idade mais adulta, se você não souber fazer as escolhas, isso vai acumulando e vai trazendo problemas relacionados à saúde. Então, não é só aquela pizza do final de semana que vai trazer o problema. O que vai trazer o problema é essa pizza de todos os finais de semana, do meio da semana, na sua vida toda. Com entendeu? toda certeza. Doutora, eu tive uma curiosidade agora, nós falando sobre essa tomada de responsabilidade, esse momento que as pessoas estão aí com essa consciência, olhando para as suas escolhas, né? O que você alimenta, porque é você que vai lá e escolhe e come, né, doutor? É isso. Mas a sua trajetória é longa já. Um pouquinho. Em qual momento te despertou assim a busca por esse conhecimento, essa opção de cuidar da saúde das pessoas, transformar, porque a autoestima também, doutor, faz parte. Sim, faz parte Você da estar saúde bem com física. você também, falar, nossa, eu fazendo boas escolhas, cuidando da minha alimentação, tendo esse comprometimento, eu também tenho esse plus de estar bem, não é verdade? Com certeza. Quando a autoestima bate, tudo vai estar legal à sua volta, né? Sim. Então, se a sua composição corporal, se você está feliz com a sua composição corporal, as outras coisas vão surgir naturalmente. E você era atleta, né? Sim. Foi isso, esse despertar? Foi isso mesmo. Na realidade, assim, eu fui jogador de futebol profissional, né? Olha Desde só. os meus 12 para 13 anos de idade, eu já saí de Cuiabá, eu já joguei no Cruzeiro de Minas Gerais. Olha, eu nem sabia que era tanto assim. E assim, eu tive uma adolescência como jogador, eu tive a minha fase inicial de adulto como jogador, então eu rodei em vários clubes. E assim, eu não tinha, nem passava pela minha cabeça ter outra profissão. Assim, para mim, eu ia ser jogador de futebol e ponto, que era desde criança e sempre foi a minha paixão. E acabei profissionalizando, joguei em vários outros clubes, joguei nos clubes aqui de Mato Grosso. E só que com 24 para 25 anos, eu descobri que eu sentia muita dor na coluna e eu descobri uma hérnia discal, 2 hérnias de disco, né? Sim. Só que assim, eu até costumo dizer, foi uma muleta para mim, porque não era o motivo 100% de eu parar de jogar futebol, porém eu já vinha rodando por clubes pequenos, eu já vinha tendo ali uma dificuldade em me permanecer em alguns clubes, e eu tinha que fazer uma escolha, e aquilo já estava me apertando. Aí eu falei, não, eu vou estudar enquanto eu estou novo 24 para 25. Não, é natural da profissão, Sim. não é verdade? Que tem, é lógico, 24 anos é novo demais, mas para estar aí jogando em alto nível, naquele momento lá atrás também, que a realidade era totalmente diferente. Então eu poderia dar continuidade, porém a posição que eu jogava era um pouco mais difícil para a gente estourar de uma hora para outra. Então eu fiz uma escolha de estudar. Eu falei, agora eu vou começar a estudar. Só que o meu foco era estudar educação física, não era nutrição. Olha só! E eu arrumei um emprego na Unic, na Universidade de Cuiabá. Sim. E dentro da Universidade de Cuiabá surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Faculdade de Educação Física. Eu recebi um convite para ficar trabalhando no Núcleo de Práticas Esportivas. E nisso, nessa época, só tinha um horário de educação física, que era o período noturno. Sim. Então, ou eu escolheria trabalhar, ou eu escolheria estudar. Porém, eu não poderia sair porque eu tinha 50% de bolsa. Então, eu tive que escolher outro curso. Olha só! Então, aí ainda fui pesquisar. Olha como a vida é! Muito legal. Ainda fui pesquisar a área que se aproximava mais da área esportiva, porque eu queria uma área do esporte, né? Então, eu pensei em fisioterapia. Aí, eu já admirava muito
um profissional de nutrição que hoje se tornou meu amigo, posso se dizer assim porque eu conheço, que é o Rodolfo Pérez, que é um nutricionista, e eu já admirava porque quando eu era jogador de futebol, eu andei estudando algumas coisas sobre nutrição. E eu trabalhava com venda de suplementos, que eu vou chegar lá. Olha só! Aí eu falei, nossa, ser nutricionista deve ser legal, porque eu não vi ainda nenhum nutricionista aqui em Mato Grosso. Eu não conhecia, né? Sim. Aí eu fui fazer uma pesquisa e acabei sabendo que aqui tinha 2 profissionais que trabalham até hoje, apenas 2 e nenhum homem. Aí eu falei, não, é essa área que eu vou. Achei a área que eu quero me dedicar. E foi tudo ali. A ver? E eu me matriculei há 10 anos atrás, né? Não tinha nutricionista homem com essa quantidade, a nutrição do esporte não tinha esse crescente. Então, graças a Deus, a minha crescente na profissão foi junto com a crescente da nutrição. E hoje a nutrição do esporte é algo que a gente tem de melhor doutor, hoje. É uma coisa assim que realmente faz parte da vida das pessoas, não é verdade? Com Isso certeza. É maravilhoso. Eu fico muito feliz, né? Graças a Deus eu tive essa visão lá na frente, porque quando eu entrei para a faculdade, eu já trabalhava com vendas de suplementos alimentares. Tinha algo ali. Era uma maneira de eu ganhar um dinheiro extra. Eu trabalhava na Unic e eu tinha uma loja, né, de suplementos pequena, mas eu tinha, né, que era uma forma de eu agregar um valor financeiro. E nisso eu já enxergava a necessidade de mais profissionais, porque todo mundo se utilizava suplemento, mas não tinha o conhecimento. Entendi, era o conhecimento lá adquirido, buscando... Sim, tinha poucas informações. A gente não tinha as redes sociais que a gente tem hoje, Instagram, a gente não tinha esse meio de comunicação que as pessoas poderiam ir lá e trazer as informações que hoje ali está bombando, né? E, doutor, também tem a questão, né? É muito do indivíduo, é pessoal, não tem como você buscar um conhecimento ali, por exemplo, ir lá no Google e achar que vai dar resultado para você. Não, é muito superficial isso, Sim. né? O ser humano ele é individual, então o que eu costumo dizer no meu consultório, o que é saudável para mim não pode ser saudável para você. Por exemplo, eu gosto muito de citar, o brócolis é saudável, mas para mim, que sou nutricionista, sou Leandro e tenho conhecimento, o brócolis não é saudável porque me produz gases. Olha só. Entendeu? No seu caso. No meu organismo. Entendi. Entendeu? Aí para uma outra pessoa ele pode ser saudável por esse sentido. Então é tudo uma questão de individualidade. E esse conhecimento agora, essa clareza que as pessoas estão tendo dessa individualidade de cada pessoa tem que ser ressaltada, doutor. Porque hoje a informação está muito fácil. Então, as pessoas vão lá, olha sempre pro lado, ai, minha amiga tá fazendo assim, meu amigo, a blogueira fulano de tal, a fulano de tal tá fazendo esse tratamento e a pessoa já toma aquilo para si. Sim. E aí, às vezes, não tem resultado ou tem algum problema decorrente daquilo e acredita que as coisas não dão certo, nunca dá certo para mim, vou parar de tentar, já fica totalmente desmotivado, não é verdade? Sim, a mais pura verdade, né? Então as pessoas hoje, quando pensam, principalmente quando a gente fala para o emagrecimento, as pessoas já levam para o lado da restrição. Então já levam para aquele resultado com uma velocidade muito rápida, já querem tomar algo. Veio uma pessoa que mudou a composição corporal, a primeira pergunta que ela faz é: não é o que você está fazendo, é o que você tomou. Então as pessoas ligam muito isso, a tomar uma coisa, fazer uma restrição e ter uma mudança em 20, 30, 60 dias. Infelizmente, tudo muito rápido. Pode acontecer? Pode. Só que lembrando que o nosso corpo é uma máquina metabólica. A partir do momento que você muda a sua máquina metabólica abruptamente, você faz um estresse. E esse estresse pode gerar várias consequências negativas a longo prazo. Então, por isso que existe efeito sanfona, Sim. por isso que existe transtornos alimentares, por isso que existe deficiências nutricionais. Então, isso gera vários problemas relacionados tanto à parte física como à parte psicológica. Então, a pessoa tem que estar ciente de que isso não se deve fazer. Com toda certeza. Falando do psicológico, que está totalmente ligado, né, doutor? Totalmente ligado. Geralmente, as pessoas que têm essas frustrações, ela já está naquele momento que, por exemplo, não se aceitando. Então, é um trabalho que envolve outros profissionais também para ter esse sucesso. Hoje,
quando a gente fala num sucesso por completo, quando o paciente senta na cadeira do consultório, a gente faz uma anamnese nutricional, que é o conhecimento do paciente, a gente já avalia tudo isso. Se ele vai ter a necessidade de um outro acompanhamento, um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento com psiquiatra, porque eu tenho vários pacientes que necessitam desse acompanhamento. Mas de primeira mão, você chegar e falar para o paciente que ele precisa, difícil, às vezes né? as pessoas ainda têm um preconceito sobre isso, sobre a psicologia e sobre a psiquiatria. Então, você tem que ser um pouco psicólogo também, né, para esse atendimento, não é verdade? Na realidade, a gente tem que ali ter um equilíbrio, né, para não ultrapassar a linha do nutricionista, entrar numa profissão, fazer o exercício legal da profissão, mas a gente tem que deixar claro que ele precisa desse acompanhamento para que o tratamento dê certo. Sim, então, a gente ter êxito nisso, nessa caminhada, a gente vai precisar de uma equipe diferente. Isso, ter alguns caminhos necessários. Sim, é necessário, né? É necessário. Doutor, o papo tá maravilhoso. Vamos dar aquela paradinha. Maravilha. Mas a gente volta rapidinho, então não se mova. Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional, cheio de informação com o Dr. Leandro Freire. Olha, há muito tempo eu estava assim em busca desse momento, porque eu acompanho a sua trajetória já, que não é de hoje. O seu nome sempre está em evidência em relação à nutrição, pessoas com vários objetivos, né? Sim. Antes muito, inclusive, tem um detalhe que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores também. Você teve muito êxito cuidando da nutrição das misses. Não é verdade? Todo mundo fala, olha, o doutor Leandro Freire, ele acompanha as misses e transforma o corpo. Todo mundo fala, meu Deus, o que ele faz? Como é que surgiu isso? Então, na realidade, a nutrição do esporte é uma especialidade onde a gente consegue trabalhar a parte da fisiologia do exercício, certo? Sim. Então, a nutrição do esporte se iniciou muito com base dos fisiculturistas. Fisiculturistas que trabalham a parte visual, é um tipo de esporte que o atleta sobe no palco para mostrar o seu melhor físico. E detalhes, né? Detalhes. Nossa. E é um esporte muito difícil. Sim. E para preparar um atleta de fisiculturismo, há estratégias nutricionais, estratégias em relação à hidratação do atleta, porque nós somos indivíduos com muita água corpórea. Sim. Então isso nos deu a base para mudar uma composição corporal quando se há uma data exata. Entendi. E surgiu essa oportunidade de trabalhar com as misses, num sentido meio no acaso. Eu acabei atendendo uma miss por indicação, aconteceu. No acaso. Sim. Ela foi no consultório, a gente fez um trabalho muito bom com ela, já pós-miss, porque ela já tinha sido miss, né? Não foi um êxito do nosso trabalho. E ela ali, já tinha lá um biotipo favorável. Ela já tinha um biotipo super favorável, né? E na avaliação, fizemos todo o trabalho. Só que aí logo após, passou uma semana, eu acabei atendendo uma outra paciente que não era miss, mas que me chamou muita atenção na beleza e na estrutura física dela, que se assemelhava muito com essa miss atual. Sim. E nisso eu atendi, expliquei, ela foi com a mãe e eu acabei orientando ela a participar do concurso de Miss. Por que ela não participava? Porque ela tinha todo o perfil, tanto de beleza como de composição corporal. E eu falei para ela que eu ia ajudar nesse sentido para finalização. Sim. Porque já estava meio próximo. Ela falou, será, Leandro? Eu falei, não custa nada você tentar. Porque ela já trabalhava de modelo, mas não tinha essa visão para Miss. Entendi. Aí a gente fez um trabalho, eu fiz esse trabalho de finalização com ela, como a gente faz o trabalho de finalização com atletas, uma estratégia nutricional a curto prazo e uma finalização. E ela subiu no palco e arrebentou, foi Miss e ficou muito bem entre as outras a nível visual. Isso alavancou a carreira dela. E hoje ela se tornou uma modelo aí até a nível internacional e continua na sua carreira. Daí, com as fotos, com as publicações, começaram a vir outras pessoas procurando esse trabalho de Miss. E a gente fazia o trabalho correto de finalização,
pessoa ia lá e acabava conquistando com êxito, lógico, dela e da então, beleza. Esse conhecimento com os fisiculturistas que trabalham com Sim. estratégia mesmo, tem prazo, tem data, Sim. você conseguiu levar isso. Isso, é aí que a gente entra um ponto bem diferencial. Sim. Então, atletas, modelos que têm, no caso, data específica. Olha, eu preciso estar bem porque o concurso vai ser tal dia, tal daqui a data. tantos meses. Então, existem estratégias nutricionais. Então, é diferente de um paciente que só busca saúde, qualidade de vida e redução de gordura, e a gente vai levar isso para a vida toda. Entendi. Então, tem que tomar muito esse cuidado, Sim. porque ao mesmo tempo que a gente pode subir bem num palco e se não souber fazer o processo de retorno a uma vida normal da alimentação, pode trazer transtornos nutricionais. Porque no fisiculturismo a gente chama isso de pré-contest. É um período curto, Entendi. aonde ele vai ter que retirar várias coisas a nível nutricional e focar só naquele tipo de alimento. Para a competição. Para a competição. Entendi. Aquilo, no caso, não seria saudável levar para a vida inteira. Não, nem possível, né? De maneira alguma. É impossível tanto a nível psicológico como a nível metabólico, né? É bem restrito, falando dos atletas, dos fisiculturistas, ou atletas de alto nível. No caso, você também atende o Luiz Viana, que já esteve aqui no nosso programa, que, olha, trouxe uma realidade de atleta, eles chamam de ultra, né? Ultramaratonista. Sim, ultramaratonista. Que eu não tinha esse conhecimento, doutor. Ele participou agora de uma corrida que era 1.000 quilômetros. Sim. Ele completou metade. Sim. E você que faz esse acompanhamento com ele. Então, esse desempenho tem que ter uma alimentação muito bem planejado, não é? Demais. Então a gente já vem fazendo o trabalho com o Luiz há anos, né? Sim. O Luiz, ele foi um ex-atleta e isso ajuda muito. Ele foi um ex-atleta de vôlei. O treino dele foi a corrida e nisso ele já se tornou um maratonista a nível internacional. E o maratonista é assim, a cada prova que vai aparecendo, ele quer cada vez mais. Cada vez mais. E a gente tem que preparar. Não é assim, eu vou fazer essa corrida e daqui um mês eu vou... Não. Então é uma preparação, tanto física, então ele tem outros treinadores que fazem a orientação tanto da musculação, como dos treinamentos de corrida, como fisioterapia, como médicos. Então ele tem uma equipe multidisciplinar e eu me encaixava na parte nutricional para fazer a preparação dele nesse período todo e a preparação para ele para os 10 dias que ele ficou fazendo essa corrida de 1.000 quilômetros que foi. Então, até para mim, que sou nutricionista, foi algo novo, porque até então, o ultramaratonista a gente não tem todos os dias, Sim. né? Então, fazer uma preparação para 10 dias seguidos, correr 100 quilômetros, não é fácil. É muita coisa. A parte energética de recuperação, a fisiologia do ser humano é muito complexa. É super-homem mesmo, Sim, né? E aquela, né? Não existe um treinamento para isso, existe a prova. Então a gente fez toda a estratégia, graças a Deus deu muito certo. Com certeza. Ele conseguiu aí correr quase 500 quilômetros. Muita coisa, 500 E uma quilômetros. pequena lesão acabou, que é normal, acabou retirando ele dos 1.000 quilômetros. Né? Mas eu tenho Porque certeza. O Luiz, você vê que ele quer, né? Ele quer muito. É que nem ele falou pra mim aqui. Eu falei, eu não estou indo simplesmente para completar prova, não estou indo para participar, eu estou indo para competir mesmo e ganhar. É esse meu objetivo. O cara é um fenômeno, né? Fenômeno. É o que a gente chama de homem de ferro. Então eu fico muito feliz de ter esses profissionais de Tem alto uma nível fisiculturista dentro do também consultório. que você acompanha. Sim, eu costumo até brincar, né? Quem consegue atender quem consegue trabalhar com um carro de Fórmula 1, quando pega um carro 1.0, fica um pouco mais fácil. Entendi. Então, quando a gente trabalha com um atleta de alto nível, nos cobra tanto a parte da fisiologia, do exercício, que quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que não é atleta de alto nível, fica muito fácil. Sim. A gente conseguir mudar essa composição corporal. E a Nerilde é um caso desse, né? É uma atleta que já estou acompanhando também há anos, que é uma atleta de fisiculturismo, que também hoje é a nível internacional, que vem levando o nome de Mato Grosso a nível nacional e internacional, porque ela acabou ganhando algumas competições internacionais. E ela começou lá da base, começou fazendo um trabalho com um educador físico, citando que é muito importante ter um treinador, e hoje ela tem um treinador desde o início, quando ela começou, que é o Gil Melo, que é um ótimo profissional. Acompanha ela desde o início? Sim, acompanha olha que legal. desde o início.
Então, ela chegou no meu consultório, até brinco, querendo ser fisiculturista. E assim, infelizmente, o profissional tem aquele pensamento. E eu assumo que eu tive aquele preconceito de olhar e falei, nossa, mais uma que quer, né? Mas eu sei que não é fácil. Mas entendi. ela me surpreendeu, assim, Não, demais pelo profissionalismo. É difícil a pessoa, você entender que a pessoa realmente vai levar. Porque é um comprometimento muito assim, sério. A gente faz esse pré-julgamento porque a gente sabe da dificuldade que é esse esporte. Hoje, eu tiro muito o chapéu pro fisiculturista, porque é um esporte que depende da dedicação extrema, tanto física quanto mental, porque ele tem que se deixar da parte social, ele tem que deixar de várias coisas para poder estar ali com o seu físico impecável. É uma paixão fora do comum. Fora da casinha. Então, por isso que a gente tem que tirar o chapéu para esse profissionalismo, e hoje a Nerilde é uma dos melhores do país, né, na categoria dela. Olha que maravilha. Doutor, falamos um pouquinho, lógico, da questão física, das pessoas estarem buscando estar bem, dos atletas que precisam da alimentação, mas existem as pessoas que querem ter saúde, querem ter um bom desempenho físico, mental, querem ter longevidade. Sim. E a alimentação é a base de tudo isso, não é verdade? Esses dias, doutor, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, um vídeo lá no YouTube, eu pesquisando, de pessoas que são de idade avançada, inclusive tem cada um que eu falei, gente, meu Deus do céu, deixa eu olhar em detalhes para ver o que você faz. Será que é verdade? Será que é verdade? A princípio, você não acredita. E aí eu dei uma olhada, assisti o vídeo completo e vi que todos eles, era uma relação de uns 5 ou 6, a base era alimentação e atividade física. Todos compartilhavam do mesmo. Não foge a regra, né? Não foge, né? Não foge a regra. Hoje, eu digo que a gente falou de atletas de alto nível, mas mais de 80% dos meus pacientes dentro do consultório vem buscando estética e saúde. Então, eu atendo desde crianças até idosos. Patológicos ou não. Sim. Então, o nutricionista, ele é capaz de atender um público geral, mas o nutricionista com especialidade no esporte consegue atender os atletas de alto nível. Então, hoje, quem vem me buscar no consultório, vem justamente para isso. A maioria, reduzir gordura, melhorar a estética, mas ter longevidade. E essa longevidade, a gente chama isso de longevidade, a gente chama isso de idade cronológica, que é o cronos, que é essa idade que passa, e a idade biológica, é o estado em que se está. Perfeito. Então, hoje... As pessoas estão se desapegando um pouco do cronológico. O cronos vai passar. Existem pessoas assim, né, com o visual perfeito, maravilhoso, perfeito, com idades avançadas e está muito bem. Sim, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né, que não nos ajudava anos atrás, e hoje nós já temos vários meios, tanto da parte da alimentação, como a parte médica, como a parte da estética visual, que vai contemplar isso, uma idade biológica melhor. Mas como você disse, a base vai estar numa boa alimentação diária e numa prática de atividade física constante, visto que o envelhecimento faz com que a gente reduza muito a massa muscular, que a gente chama isso de sarcopenia, que é fisiológico, que é perder massa muscular. E osteopenia, que é a perca de tecido ósseo, que principalmente para as mulheres ocasiona muito o processo de osteoporose. Então, a atividade física faz com que a gente tenha essa sustentação da nossa composição corporal. Lembrando que a gente, quando está mais jovem, a gente é bem retinho assim, né? E a gente vai envelhecendo, a gente vai As pessoas falam que está diminuindo. Sim, é porque vai encurvando justamente porque a gente vai perdendo a musculatura de sustentação. Aí começa a ocasionar lesões articulares, artrose, artrite. Então, doenças degenerativas de quadril, de lombar, de coluna. Então, a atividade física vai fazer o trabalho de manutenção desse tecido muscular e desse tecido ósseo de maneira saudável. Mas não tem como fazer uma atividade física se a alimentação não estiver dando esse suporte. Uma alimentação adequada para a atividade física e o estado da pessoa. Doutor, o senhor falou algo muito importante. Às vezes as pessoas, você vê que é um equilíbrio, né? Você tem que ter essa responsabilidade de estar aí cuidando dos dois lados, da alimentação e da atividade física. Um não anda sem o outro. Não dá. Porque se você também exagerar muito, isso já aconteceu comigo.
na atividade física e não manter, tipo, aquelas dieta louca, sabe? Toda mulher já passou por isso. Eu preciso, ainda mais quem trabalha com a imagem. Você fala, nossa senhora, é uma oportunidade que eu tenho. 2 semanas eu preciso dar uma secada e você vai. E na atividade física, a sua imunidade despenca. Sim, demais. Não só a imunidade, como o fator metabólico também despenca. A gente chama isso de redução de taxa metabólica basal. Porque quando se faz uma restrição muito abrupta, o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo é utilizar músculo como fator de energia. Então, isso você pode ter o processo de catabolismo muscular e esse catabolismo gerar um processo de diminuição de taxa metabólica basal. Então, a gente chama isso de desidratação. Você diminui muita água corpórea, perde muita massa muscular. A gordura você reduz um pouco. Mas o grande problema é o pós isso, porque você não vai manter essa estratégia muito restrita por mais de 2, 3 meses, 4 meses. Aí quando você voltar a uma realidade nutricional que você não aprendeu e estava fazendo errado, você acaba engordando mais, porque o seu metabolismo reduziu, e você vem com risco de trazer transtornos alimentares, porque Olha você vai começar a falar, puta merda, então eu vou ter que comer sempre restrito? Aí vira uma bola... É o desespero das pessoas. Sim, aí vira uma bola de neve na sua cabeça. As pessoas falam, eu quero ser feliz, eu gosto de comer isso, não vou poder comer nunca mais. Não, como assim? Nossa, já ouviu muito isso, né, doutor? Infelizmente, esse é o maior mito da nutrição. É o maior mito da nutrição, achar que não pode se comer mais nada depois que faz dieta, pelo amor de Deus. Fala, eu vou ver uma vida infeliz, né? Não, de maneira alguma. Apesar de que são escolhas Sim. que nós fazemos. É o ônus e o bônus sempre. Sempre. Às vezes você fica um pouquinho, não se satisfaz todas as suas vontades, né, em relação ao desejo pela comida, ou... Existe muita coisa gostosa, né? Sim. Que quem tem essas aptidões aí mais aguçadas para os alimentos, fazem aquele gosto de vez em quando, estar optando por esse tipo de alimento. Sim. Porém, você estar bem com você, colocar uma roupa e falar, nossa, é uma felicidade muito grande enorme. Também. Por isso que eu digo que a maior parte das pessoas que tem um descontrole alimentar precisa de um acompanhamento psicólogo, justamente porque a alimentação ela está ligada diretamente às nossas emoções, né? E muita gente não está bem com algo, ou no trabalho, ou na família, ou algo interno não está fazendo bem e acaba levando essa parte de ansiedade, de tristeza, de depressão para o lado alimentar. Sim. E acaba descontando. Alguns descontam na bebida, outros descontam na comida. Então, isso que a gente chama de transtornos. Então, é importante a gente saber lidar com isso, a gente avaliar cada paciente, fazer uma anamnese correta e enxergar os pontos que está fazendo essa pessoa estar com um percentual de gordura alto. Porque não é só alimentar. Sim. É alimentação, é sono, é fator hormonal, é atividade física. Então, tem um conjunto de fatores que nós, profissionais, vamos avaliar e vamos ajustar. Vou citar um exemplo. Você pode estar fazendo uma alimentação ótima, pode estar fazendo atividade física, mas se você não estiver tendo um bom sono, você está aumentando a produção de hormônios do estresse, que é o cortisol, e o cortisol aumentando a produção, fazendo com que teu corpo aumente a produção de glicose. E você continua engordando da mesma forma, Olha porque não está dormindo direito. Que pegadinha! E assim, é uma cadeia. É uma cadeia. Então a gente precisa avaliar todos esses aspectos, não só a alimentação. Você vê como ser humano tudo é individual mesmo. Você tem que se conhecer e buscar alguém que tenha esse conhecimento para chegar nesse nível, né? Essa qualidade de vida, saúde, estar bem. Há 10 anos atrás, a gente não tinha esses profissionais. Sim. Tínhamos ali, infelizmente, a nutrição ela não era tão muito bem vista, porque a gente tinha aquela dieta meio de gaveta, né? A gente ia e todo mundo saía com a mesma dieta. Hoje a nutrição já é totalmente diferente. A nutrição é uma nutrição individualizada. E hoje nós temos vários profissionais de várias linhas que conseguem te individualizar independente do objetivo que você quer. E hoje, graças a Deus, aqui em Cuiabá, a gente faz parte desses profissionais que trabalham com individualidade. O paciente senta e eu vou colher todos os dados para poder individualizar, independente do objetivo que ele quer, seja ele ser atleta ou não.
Entendi, doutor, que bate-papo sensacional. Nossa, olha, foi melhor do que eu imaginei. Sempre quis a sua presença aqui. Tinha certeza que seria fantástico. Conheci um pouquinho da sua história. E eu quero que você saiba que você tem que voltar aqui no nosso programa. Eu vou ficar muito feliz. De verdade. Esse bate-papo é muito importante para a gente poder levar essa informação e mostrar o quanto é importante a nutrição do dia a dia. A gente pode vir outras datas, trabalhar aí, assuntos específicos, emagrecimento só, nutrição voltada para o esporte só. Então eu estou aqui me autoconvidando já. Tá de nossa disposição, adorei, todo mundo para poder estar voltando. Fico muito feliz pelo convite. Nós felizes estamos nós, viu? Muito obrigada mesmo e já vamos marcar a próxima. Agenda aberta. Obrigada. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo, sempre com muita informação. E hoje, mais que especial, estamos com ele novamente, Dr. Luciano Flores Belo, mais uma vez aqui em nosso estúdio, em um mês especial, né? E a sua figura representa muito bem, porque já está aí há muito tempo, combatendo, né, o câncer, trazendo uma nova perspectiva para os pacientes que estão aí passando por esse momento. E com o Outubro Rosa desse 2021 é especial, né? A gente precisa fazer esse chamado, chamar a atenção das pessoas para ter esse compromisso e essa responsabilidade. Nós estamos aqui juntos mais um dia para bater esse papo, né, doutor? Isso é verdade, Elga. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, da gente estar falando mais uma vez sobre câncer, e o câncer que a gente vai falar é lógico, evidentemente o câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, e é sempre um prazer. Como eu falei para você, eu estou em casa, né? Chego aqui, se deixar eu fico a tarde toda aqui conversando com você. E a gente adora, doutor, porque passar esse tipo de informação é muito importante, trazer sobre uma perspectiva que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender como se ela ter esse comportamento vigilante, ela ter um diagnóstico precoce, ela entender a evolução que ela vai impedir, né, no caso, se ela agir antes, ter esse compromisso com ela ou ele, né, não podemos excluir os homens. Isso. E, às vezes, você lê muito matérias, vê muita coisa, muito falado. Agora, o compromisso de trazer realmente a realidade, como é que está hoje também os tratamentos, como que é a evolução de uma maneira bem real. Eu tenho esse compromisso com vocês e com a Oncolog, né, que eu sei que eu me sinto assim segura de ter esse bate-papo, que eu tenho certeza que é o melhor tipo de informação que a gente pode passar. Sim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Inclusive no programa anterior, a gente falou em relação à pandemia, né? A gente falou sobre o câncer de mama e o atraso no diagnóstico em relação à pandemia. Teve muitas mulheres que no ano de 2020 não fizeram seus exames de rotina com medo, né, do corona e com razão, né? Foi uma doença que extirpou muitas vidas, né? E uma grande parte da população teve o contágio. Mas hoje, em 2021, a gente já percebe que as pessoas estão aprendendo a conviver com isso. Então elas perceberam que não era só isso. Então perceberam também que precisavam fazer seu exame de rotina, precisavam fazer a mamografia, precisavam fazer ultrassom. Então eu tenho visto hoje no consultório muitas mulheres que falam: doutor, o ano passado eu não fiz meu exame, mas eu vim fazer. Então a gente começa a ver novamente isso. A importância do Outubro Rosa, eu não canso também de dizer isso, de quanto mais a gente massificar a informação da importância dos exames preventivos, da importância da mulher fazer o autoexame, mais precoce a gente ter um diagnóstico de câncer de mama. Isso faz toda a diferença. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque... Em concreto, né, doutor? Em concreto, acho que é muito importante isso. Então, assim, o que eu percebo é geralmente isso. Então, as mulheres, elas estão perdendo esse receio, estão perdendo o medo de fazer o exame, estão perdendo o medo do diagnóstico, porque cada vez que evolui, cada vez que a medicina vai evoluindo, o tratamento vai ficando mais efetivo. Então, hoje, a gente estava conversando aqui em relação a tumores muito pequenos. Às vezes eu posso ter um diagnóstico de um tumor aí de meio centímetro, 1 centímetro, que não precisa nem fazer quimioterapia.
Perfeito, Então, assim, doutor. É não é? bem esse ponto que eu quero deixar, assim, chamar bastante atenção, porque às vezes as mulheres, lógico, tem aquele medo, então você fica prorrogando aquela situação, eu acho que isso é meio que natural. Porém, imagina você descobrir no início e evitar até uma quimioterapia, que eu acredito que seja o que mais assusta. Justamente. Qual é a importância? Por que a gente fala? Assim, o que é preconizado de exame? Falar isso de novo para vocês. Aquelas mulheres acima dos 40 anos, é preconizado que faça a mamografia anual. Aquela mulher que não tem risco, né? Ela não tem um histórico familiar importante de câncer de mama. Então, essas mulheres, elas são recomendadas a fazer a mamografia uma vez por ano. Antes dos 40 anos, o exame recomendado é o ultrassom. E por que a gente dá esse intervalo de 1 ano? Porque o tumor mamário, na maioria das vezes, é lógico que nós temos as exceções, na maioria das vezes, se eu faço uma mamografia hoje e está normal, daqui 1 ano, e nesse intervalo de 1 ano, se ela estiver desenvolvendo, né, ou tiver a célula cancerígena, quando ela fizer de novo, ele vai estar com um tumor aí de meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, até uns 3 centímetros. Seria o intervalo de 1 ano. Um tumor de 3 centímetros ainda é um tumor aceitável para um tratamento e para a gente fazer o que a gente fala de cura, né? Você, em 5 anos, faz o acompanhamento e depois de 5 anos ela está curada. Então a chance ela é muito grande. Existem alguns tumores que esse intervalo de 1 ano, o crescimento é mais rápido, mas é muito raro isso. Então a mesma mulher fazendo a mamografia esse ano, vai repetir a mamografia o ano que vem, pode ser que tenha um tumor de 5, 6 centímetros e que não tinha no intervalo anterior. É a exceção da regra, mas e também existem essas pessoas. Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa vai falar, não, mas eu faço mamografia todo ano e de repente eu tive um tumor e o doutor já falou para mim que o tumor já está numa fase mais avançada. Pode acontecer, lógico, mas não é o comum. Entendi. O habitual é aquela mulher que faz o exame de rotina todo ano e quando identifica algum problema no exame de rotina, faz a biópsia e tem um diagnóstico precoce. Sim. É isso que nós procuramos. O porquê que a gente quer esse tipo de diagnóstico? Porque eu posso entregar um resultado estético melhor para ela, ela vai sair de um tratamento oncológico, de um tratamento de câncer de mama, sem ter que perder a mama, sem ter que ter alteração da forma da mama, ou seja, se uma outra pessoa olhar, não tem como dizer que ela fez uma cirurgia de câncer de mama. Então, assim, não vai ter diferença, não sabe se é a mama direita ou se é a mama esquerda que foi operada. E, em alguns casos, não há nem a necessidade da quimioterapia. Tem alguns tumores, que são tumores de crescimento lento, que tem o que a gente chama de receptor de estrogênio e progesterona positivo. Elas podem fazer um tratamento com hormônio, que a gente chama de hormonioterapia. Vai tomar um comprimidinho ou quimioterapia oral. Um comprimidinho já resolve. Um comprimido por dia por 5 anos. Então, se ela não precisa fazer quimio, não cai o cabelo, não tem aquela queda do estado geral, porque a quimioterapia, ela age no organismo como um todo, ela não age somente na célula cancerígena. Sim. Então, aquele mal-estar da quimioterapia, ela pode pular essa etapa. E de que forma pula essa etapa? Diagnóstico precoce com tumores iniciais. Olha só, esse ponto que é importante a gente ressaltar, né, doutor? Porque se você deixar passar aí 1 ano, você pode mudar toda uma história. Justamente. Que hoje em dia, na realidade, com a evolução da medicina, e está evoluindo muito a oncologia também, né, em relação aos tratamentos também, muita coisa nova, e cada dia mais você vai fazer uma pesquisa, cada matéria que você vai lendo, fala, nossa, descobriu isso, descobriu aquilo. Então, assim, nossa realidade hoje não permite essa omissão, né, doutor? Isso é verdade, Elga. Eu vejo assim, eu acompanhei, tenho 20 anos de mastologia, então eu venho acompanhando esse progresso da medicina. Quando, assim, me formei, 90% a 80% dos tumores mamários, independente do tamanho, era tratado com a retirada da mama. Era mastectomia mesmo, retirava toda a mama. Tudo? Tudo, independente, não tinha reconstrução, não tinha nada disso. Fazia um tratamento que a gente chama de radical, era bem radical. Com o passar dos anos, a cirurgia ela foi tomando uma forma cada vez menos agressiva, ou seja, eu tinha que tirar o tumor com um pouquinho de mama, tirar em volta, né, o que a gente chama de margem de segurança, tirar uns gânglios debaixo do braço, que faz parte também do tratamento cirúrgico, mas cada vez mais você não diz que aquela pessoa fez o tratamento. Então, eu tenho uma melhora na parte estética, eu tenho uma melhora nos quimioterápicos que são usados,
Eu tenho uma melhora no aparelho de radioterapia. A mamografia melhorou. Antes a gente tinha o que a gente chamava de mamografia convencional. Hoje a gente tem mamógrafo digital. A qualidade do ultrassom melhorou. Hoje nós temos ressonância magnética. Hoje a gente tem angiotomo que pode também fazer diagnóstico precoce de câncer de mama. Mas, enfim, resumindo tudo isso, a tecnologia hoje está nos ajudando. O que a gente precisa? Que as mulheres procurem um profissional de saúde. Viu? Então, a tecnologia ela existe, o tratamento está cada vez mais eficaz. Mas se você não fizer um diagnóstico e não iniciar o tratamento em uma fase precoce, nada disso vai adiantar. Olha só, viu, gente? Que maravilha ter essas informações. Com certeza, amanhã muitas mulheres vão estar lá. Ó, doutor Luciano, tá marcando consulta, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Doutor, vamos continuar o bate-papo, mas vamos dar aquela paradinha? Isso aí. Vamos chamar um intervalo, mas é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta com esse bate-papo mais que especial, chamando a sua responsabilidade aqui através do Dr. Luciano Flores Bello, que está aí trazendo sempre muita informação com credibilidade, né, doutor? É isso aí. Isso aí é muito importante, que as pessoas confiam realmente. Doutor, estamos aí batendo esse papo sobre câncer de mama e tem algo que eu li sobre e quero trazer aí ao conhecimento do senhor, em relação às mulheres mais jovens e às mulheres mais velhas. No caso de câncer em mulher mais nova, câncer de mama, é mais agressivo? Helga, isso é uma grande verdade, né? As mulheres que desenvolvem o câncer de mama antes dos 40 anos, primeiro que são casos também mais raros, né? Antes dos 40 anos corresponde a 10 a 15% dos cânceres de mama. Geralmente é as mulheres acima dos 40 que desenvolvem mais. Mas essas mulheres, por incrível que pareça, as mulheres mais jovens, elas tendem a desenvolver tumores com a mutação mais rápida, ou seja, ele cresce com a velocidade maior. E geralmente ele não responde bem ao que a gente falou de hormonioterapia. Então, quando a gente falou de uma mulher mais idosa, que às vezes não precisa fazer quimioterapia, que faz a terapia hormonal com hormônio, né, que é um comprimidinho por 5 anos, as mulheres mais jovens, geralmente, esses tumores não respondem à hormonioterapia. Então, são tumores de crescimento mais rápido, são tumores que muitas vezes você tem que entrar com a quimioterapia mais pesada e, na maioria das vezes, eles estão relacionados à parte genética. Então, entendi, o histórico familiar, o histórico familiar. Doutor? Essas mulheres que desenvolvem um câncer de mama antes dos 40 anos, tipos de cânceres que são cânceres mais agressivos. Às vezes, bilateralidade, às vezes você observa o desenvolvimento do câncer tanto na mama direita quanto na mama esquerda. Atinge as duas mamas ao mesmo tempo, doutor? Isso fala a favor de genética. Quando a pessoa tem alteração genética, ela pode ter tanto câncer na mama direita quanto na mama esquerda. O mais comum é uma mama só, né? Ou na direita ou na esquerda. É o que eu imaginei que a frequência seria a maior, que a gente sempre ouve falar, né? Isso. Eu nem sabia que desenvolvia nas duas, Mas doutor. pode, tem algumas mulheres que desenvolvem. Tanto é que quando a gente indica, né, o teste genético para você fazer, para ver se realmente tem essa mutação genética, um dos tratamentos é a retirada da mama bilateral. Mesmo que não tenha o câncer na outra mama, a gente sugere que tire, porque como você já tem essa mutação genética, como as células mamárias já têm essa tendência ao desenvolvimento do câncer de mama, pode ser que daqui 1, 2, 10 anos, aquela mama que você não operou, ela desenvolva o câncer de mama. Pode ser que não. Mas, assim, a gente já começa a pensar em realização de mastectomia de uma forma profilática naquelas mulheres que têm alteração genética. E geralmente são mulheres jovens. Pois é, eu falo, nossa, será que é mito isso? Mas é verdade, né, doutor? É verdade, não é mito, infelizmente, é verdade. Sim, doutor, também existem vários tipos de câncer, né? A gente imaginar o câncer de mama você coloca como uma coisa só, mas não é. Justamente, existem e a agressividade do tumor varia muito. O tumor mais comum que nós temos de câncer, no caso da mama, é o carcinoma ductal. O ducto é onde passa o leite, né? Então, é naquela região que é o que é mais comum. Então, 90% dos tumores mamários, eles se iniciam no ducto. Ele não se inicia geralmente na glândula que produz o leite.
Esse tipo de tumor chama carcinoma ductal, que é o mais comum. Mas eu posso ter carcinoma lobular, que é o que é desenvolvido na glândula mamária. Eu posso ter carcinomas que a gente chama de inflamatórios, que ficam como se fosse uma mastite, que é um dos mais agressivos. Em questão de 1, 2 meses, praticamente pega a mama toda. Esse aí não tem exame que a gente consiga... É tudo muito rápido. É muito rápido. São raros também, né, doutor? São muito, graças a Deus. Esses que eu estou falando, que são mais agressivos, são tumores mais raros. Sim. Então, o carcinoma ductal, ele é o tumor mais comum, ele não tem muito essa agressividade como a gente tem nesses tumores que eu falei, que é o inflamatório, sarcoma, que pode ser um tumor de qualquer parte do corpo, mas pode dar na mama também, e lobular, adenocístico. Então, assim, a gente tem um N número de tumores mamários. São muitos. Muitos tumores. Né, e cada um é um tratamento. Com certeza. Doutor, e a parte mais importante? Nós falamos assim muito, fala da agressividade, dá um medo, né? Todo mundo fala, meu Deus do céu, não quero passar por isso nunca na vida. Ninguém deseja. Porém, desejar não passar, também você pode ter um comprometimento com você de tentar evitar da melhor maneira possível. E para ter essa prevenção é a alimentação e exercício físico. Justamente. Está lá em primeiro lugar, né, doutor? Você resumiu tudo. Se a gente está falando de prevenção, o que eu faço para prevenir? Ter uma dieta saudável, ter hábitos de vida saudável, né? A dieta faz parte disso. E atividade física. A gente não precisa ser aí um ultramaratonista, não precisa, né? Mas 3 vezes na semana é importante, né? Se gostar de fazer uma caminhada, que faça uma caminhada. Se gostar de pedalar, que pedale. Se gosta de uma musculação, que faça musculação. Mas o importante é você movimentar o seu corpo pelo menos 3 vezes na semana. Isso nós estamos falando de prevenção em relação a câncer e mais uma vez falo sobre o câncer de mama. E estamos falando também de prevenção de outras doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, né? Que hoje, também, doenças cardiovasculares aí estão um problema alarmante também, né? Muitos matam muito. Matam até mais que o câncer de mama. Olha só. Né? Matam até mais que o câncer de mama. Então, assim, a atividade física ela é fundamental. Alimentação também saudável, que eu falo assim, evitar a ingesta excessiva de gorduras, principalmente aquelas gorduras trans, né? Que são aquelas gorduras industrializadas. E não é nada fora do comum, né, doutor? Não. Gordura, não. açúcar, álcool em excesso. Oh, meu Deus, né? Esse é o nosso mal, em excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é em excesso. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de comer um docinho. Vai lá, você gosta de pudim? Come uma fatiazinha pequenininha de pudim, não vai comer o pudim inteiro. Sim. Então, o que faz mal é o excesso. É lógico, se você puder tirar, melhor ainda. Mas falar, não, sábado eu fiz um churrasco, vou tomar uma cerveja, vou assar uma carne, e por que não? Você não pode fazer isso todos os dias, né? Com certeza. Se você tiver uma alimentação dessa forma todos os dias, isso vai trazer consequência para o seu organismo. E não é dieta, né, doutor? O senhor sempre fala não é dieta. Sim. Você vai se alimentar adequadamente fazendo boas Justamente. Escolhas. Vegetais, né? Justamente. Não é sem graça também, Justamente. mas tem coisa muito gostosa, né? Justamente. A gente se alimenta bem, com qualidade, satisfazendo o nosso paladar também. Eu tenho até medo de falar dieta, por isso que a pessoa associa dieta a passar fome, né? Fala assim, mas eu vou passar fome. Não é passar fome. É ter uma alimentação mais saudável mesmo. Você tirar, no lugar de comer um frango frito, que é gostoso, mas você come um frango assado, grelhado, né? Uma carne, a mesma coisa, uma carne mais magra, você não precisa pegar uma carne muito gordurosa. Então, assim, não é passar fome. Só o fato de você substituir, né, uma fritura ou uma bebida alcoólica por uma bebida não alcoólica sem caloria, você já está ganhando muito com isso. Pois é, né, doutor? São poucas mudanças. Não é nada assim que fala, nossa, eu vou mudar o meu estilo de vida. Tipo, a carne vermelha é vilão mesmo, doutor? Olha, Elga, tem muita gente que diz, né? Muita gente que diz sim. Para o câncer de mama, não. Mas assim, para o câncer gástrico, para o câncer outros de intestino, tipos. Sim. Outros tipos, sim. É bom dar uma diminuída também, fazer uma troca? A proteína, nós precisamos de proteína, né? O nosso organismo, os nossos músculos, eles são formados de água e basicamente de aminoácidos que são proteínas. Então, quando se deixa de comer carne, hoje está deixando de comer até pelo preço também, né? Está muito caro, né? Então as pessoas já estão sendo... É verdade, artigo de luxo. Mas assim, você tem que substituir. Você não pode também fazer uma alimentação sem a proteína. Entendi. Então, assim, você vai uma clara de ovo ou uma soja, né?
Mas, sim, eu falo assim, tudo em excesso. Carne em excesso também não faz bem para a saúde. Não faz bem para a saúde. Doutor, no caso, você adotando esses comportamentos, trazendo esse novo estilo de vida, se alimentando bem, fazendo exercício físico, você tem uma redução considerável das chances de vir a desenvolver um câncer de mama, né? Sim, você tem uma redução de 40%. Olha uma chance muito grande. Nossa, eu não sabia que era tanto. 40%. Né? Se você pegar fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, que é sedentarismo, obesidade, uso excessivo de álcool, tabagismo. Então, assim, se eu pego uma pessoa da mesma faixa etária que não tem nenhum desses fatores de risco, eu diminuo em 40% a chance dele desenvolver o câncer, dessa pessoa desenvolver o câncer de mama. Não significa que não vai desenvolver, mas a chance é muito menor. Né? Então, eu pratico esporte, eu como bem, eu tenho hábitos de vida saudável e desenvolvi um câncer de mama. Tudo bem, pode acontecer? Pode, mas qual é a probabilidade de acontecer com você e a probabilidade de acontecer com uma pessoa da sua mesma idade que não faz nada disso? Então, assim, aconteceu, você deu azar, mas uma outra pessoa pode ter certeza que tinha uma chance muito maior do que você de desenvolver. Com certeza, vamos reduzir essas estatísticas, justamente, né, doutor? É o que nós queremos. Sim, e é assim, não só do câncer de mama, como o senhor falou. Sim. Tipo, melhora, evita várias doenças, Sim, não é verdade? Evita muita coisa. Eu vejo, fala de doença cardiovascular mesmo, né? Hoje a gente tem muitas doenças que são doenças metabólicas, né? Voltadas para o metabolismo da gente como um todo. Tem muitas pessoas que usam remédio para pressão alta, mas se perder um pouquinho de peso não precisa de usar o remédio. Então a hipertensão está relacionada ao sobrepeso do cidadão. Então ele está acima do peso, ele tem uma vida desregulada, ele é uma pessoa estressada, ele não pratica atividade física, a pressão arterial dele está lá em cima, então vai ter que tomar remédio. Tem gente que o colesterol está totalmente desregulado. Então, assim, eu costumo dizer para os meus pacientes, para as minhas pacientes, né? Olha, você tem a alternativa de mudar o seu hábito de vida, ou se você não quiser mudar seu hábito de vida, você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Então, assim, eu não quero mudar meu hábito de vida. Doutor, eu odeio fazer atividade física, eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu churrasco. Perfeito, né? Saiba que se você tivesse mudado isso, você podia ganhar mais uns aninhos de vida aí. Então, fala assim, beleza, você quer viver dessa forma? Tudo bem. Viva dessa forma, é uma opção sua. Mas vai tomar remédio para baixar a glicemia, vai tomar remédio para baixar o colesterol, vai tomar remédio para regular a pressão e vai ter que fazer uma rotina um pouco maior, porque você tem uma chance maior de ter as doenças aí crônicas que a gente diz, né? Com o passar da idade pode acontecer. Não só o câncer, mas doutor, e não é nada tipo ruim, as pessoas acham que você fazer essas escolhas, nossa, sua vida vai ser sem graça. Fica mais legal, porque na hora que você tira para comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha é mais gostoso, né, doutor? E é saudável, não é verdade? Isso é verdade. Você fala, hoje é o meu final de semana. Eu vou tomar a minha cervejinha e comer aquela picanha bem gostosa. O sabor é melhor. É melhor, sem peso na consciência. Eu acho que... eu mereço. Eu mereço, não é verdade? Tudo na vida chama-se bom senso. A gente tem que ter bom senso para tudo, né? A comida também é a mesma coisa, você tem que ter bom senso. Eu preciso comer mais tal coisa. Às vezes tem certas nutrientes que o seu organismo precisa mais. Mas se você já tiver essa vida, nessa dieta balanceada, a gente estava conversando também, há 20 anos atrás, que jeito que fazia dieta, tudo ruim. Você falava de coisa sem açúcar e não tinha gosto de nada. Hoje eu não vejo. Era papelão, comia papelão. Hoje eu não vejo diferença. Sim. Se você pegar hoje, eu não vejo diferença, tem pessoas que veem. Sim. Se você pegar aí um refrigerante que tem açúcar e um refrigerante que não tem açúcar, para mim não tem diferença. Uma boa. Eu prefiro tomar o sem açúcar que eu tô tomando, apesar que refrigerante também não faz bem, mas não sem tomo, açúcar... Mas se por uma... Eu também não sou daquela, doutor, tipo, não tomo não, de jeito nenhum. Às vezes me bate uma vontade, esporadicamente, isso aí acontece muito pouco. Eu tomo um refrigerante sem açúcar. Então, faz menos mal. Você vai tomar um refrigerante com açúcar, que já tem os malefícios do refrigerante, mais o açúcar, você vai tomar um sem açúcar, que o malefício é menor. Tem opções. Tem mais hoje. Opções, tem muitas opções. As comidas são gostosas também. Justamente. Eu gosto. Você come comida, fala assim, vou comer
um arroz com menos sal, com menos óleo, vai ficar ruim, não fica ruim, fica bom. E tem mais um detalhe, doutor, que eu lembrei da época que eu estava me alimentando assim bem direitinho, sabe? Agora eu estou naquela, né, no processo. Mas assim, tem mais um plus que você se sente outra pessoa. Sua disposição, sua pele, Justamente. cabelo, unha, o peso também, né? Que reduz na balança. Muda toda a sua vida, você é outra pessoa. Até no trabalho, muda a sua autoestima, né? Você começa a ser uma pessoa mais confiante, você começa a ter mais disposição para fazer as coisas. Se o seu trabalho a maioria hoje, né? A gente trabalha com a cabeça, você trabalha sentado o dia todo. Então, assim, você já não movimenta, já automaticamente você não movimenta. Em casa, tudo no controle remoto, ar-condicionado no controle remoto, televisão no controle remoto. Então, assim, qual é a atividade, o que você gasta de caloria no dia a dia? Você zero. Então, assim, tudo que você come, você vai acumular em relação à gordura. A gordura em excesso produz um hormônio chamado estrógeno, que é um hormônio feminino. Então, esse hormônio feminino, ele tem uma tendência maior ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, a mulher que tem um alto índice de estrona ou de estrógeno, ela pode ter um desenvolvimento de câncer de mama. A obesidade, o fator da obesidade é por causa disso. As pessoas que são mais obesas, elas têm esse hormônio mais em excesso. As mulheres que entram na menopausa, que fazem reposição hormonal, elas têm uma tendência maior ao desenvolvimento do câncer de mama. É lógico, precisa fazer reposição hormonal, eu sempre digo isso. Façam a reposição hormonal. Não é porque vou desenvolver um câncer de mama, eu não vou fazer reposição hormonal. Fica passando aqueles fogachos, aqueles calorzão que a menopausa dá, ninguém merece. Aqui em Cuiabá ainda, né, doutor? Você não sabe se é menopausa ou se é o calor da cidade mesmo, né? Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Justamente. Mas são importantes, são hábitos que a gente insere na nossa vida e que daí fica natural, você não se onera em nenhum momento, você passa a cada vez a gostar mais das escolhas que fez, não é verdade? Justamente. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto. Dá para ver, né? doutor, dá para ver que você se cuida. Mas eu sou suspeito para falar, porque eu gosto, é o meu desestresse, a gente trabalha com a cabeça o dia todo. Às vezes é estressante, né? A gente que lida com a parte de oncologia, 90% das pessoas que vão não é diagnóstico oncológico, é importante também isso, né? Não se desesperar pelo fato de ter um nódulo, não se desesperar pelo fato de estar saindo secreção na mama. 90% das vezes não é nada, ou dor na mamária, 90% não é nada. São alertas, então, dor mamária, secreção, alguma mudança no formato. Nódulo. Alteração da coloração, a vermelhidão. Sim. Né? Então, assim, tudo isso, qualquer alteração digna, que você fala, não, minha mama não era desse jeito, está desse jeito, vale a pena olhar. 90% das vezes não é nada demais, você vai passar num médico e falar, não é nada, fica tranquila, né? Mas que as mulheres ficam assustadas, né? Ficam assustadas, mas olha, tem que encarar de frente e ir fazer o exame, porque o problema se você não ignorá-lo, ele só aumenta. Justamente. Não vai acabar, eu costumo dizer que é a mesma coisa de varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? A sujeira, ela continua. Então, se um problema, ele vai persistir. Eu não vou fazer exame porque se eu fizer exame, eu vou descobrir que eu tenho câncer de mama. Você já tem o câncer, né? A única diferença é que você vai descobrir agora, ou vai descobrir daqui 6 meses, ou vai descobrir daqui 1 ano. E isso vai fazer diferença, sim, na sua vida, né? Com certeza. Eu não vou fazer exame porque eu vou descobrir? Puta, legal, né? Infelizmente é um câncer, mas você descobriu na fase inicial. Se você não fizer o exame agora, você pode ter certeza que daqui 1 ano, mesmo sem exame, você vai descobrir que você tem um câncer de mama. Meu Senhor. Mas é isso aí, doutor. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. A gente já vai marcar o próximo, com certeza, trazendo mais informações ainda. E, tipo assim, mostrando também as vias que as mulheres têm para buscar esse tratamento, né, doutor? Justamente. Eu acho que hoje a gente, independente se a pessoa tem um convênio ou se é SUS, hoje tem os trâmites, né, para buscar o tratamento. Hoje, quando você faz um diagnóstico de câncer, por lei, que em 60 dias você tem que começar o seu tratamento, isso é no SUS também. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade em chegar no centro de referência. Mas depois que ela está no centro de referência, o tratamento ele é mais rápido. Olha que importante. Então, é isso aí, em 60 dias tem que começar. Ou é cirurgia, ou é quimioterapia, ela tem que iniciar o tratamento dela. A gente tem que passar essas informações, então, doutor, mais detalhadamente. Então, a gente já marca uma próxima.
Estou à disposição. Doutor, muito obrigada mais uma vez e sempre é muito bom tê-lo aqui, viu? Obrigado e até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Já está com saudade? Pega seu celular agora e aproveite essa oportunidade. Aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, já vai direto para o nosso Instagram e deixa a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.